Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 2 de junho, nono domingo do tempo comum, dia do Senhor. Dia no que devemos nos encontrarmos com nossas famílias, com nossa comunidade, para partilharmos a palavra de Deus. E hoje convido você, convido sua família para partilharmos juntos o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo do 23 ao capítulo 3, versículo 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não lhe é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, do tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só ao sacerdote é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curá-lo em dia de sábado, para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhe: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, as leituras da liturgia, principalmente desse nono domingo, o texto da Sagrada Escritura vai falar do dia do descanso festivo, o sábado dos judeus e o domingo dos cristãos. A santificação do dia do Senhor ocupa um lugar privilegiado na Sagrada Escritura. O descanso dominical, bem como os demais dias de preceito, não para ser para nós um tempo de repouso cheio de ociosidade insossa, desculpável talvez em quem não há Deus. Descanso significa represar, acumular forças, ideias e planos. Em poucas palavras, mudar de ocupação para voltar depois com novos brios aos afazeres habituais. Assim nos narra São José Maria Escrivá em uma das suas obras. Então trata-se de um descanso dedicado a Deus. E ainda que nos nossos dias se vá assistindo uma grande mudança de costume, o cristão deve entender que também hoje o descanso dominical tem uma dimensão moral e religiosa de culto a Deus. O domingo para os cristãos, que o são de verdade, é dia de ação de graça, dia de oração, é dia da comunidade, em que os irmãos em Cristo se reúnem para ouvir a palavra de Deus, se reúnem para celebrar a Eucaristia, para criar laços de fraternidade e amor. Dia em que devemos estar mais dispostos a parar e falar mais facilmente com Deus, invocar o seu amor, os seus benefícios, fortalecer o espírito com a meditação e o estudo da palavra de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, quando o domingo perde essa dimensão, já não é o dia do Senhor. Transforma-se com frequência no dia em que o homem folga, mas sem dar a Deus o lugar que ele deve ter na sua vida. Portanto, um domingo sem missa, um domingo sem Eucaristia, podemos dizer assim que é uma semana sem Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, percebemos no Evangelho que Jesus permitiu a seus discípulos que arrancassem espigas em dia de sábado e infringissem a lei para que eles mesmos matassem a fome que sentia. Então, dessa forma, Jesus nos ensina a colocar a caridade
como lei primeira nas ações da nossa vida. Às vezes, nos limitamos aos preceitos, às regras, porém não percebemos que estamos sendo injustos, estamos sendo infratores da lei de Deus. Tudo o que o Pai criou, Ele o fez em favor do homem, que é o seu principal objeto, né? Que é o objeto do seu amor. Portanto, quando Ele diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, significa que a nossa sobrevivência e a caridade que tivemos conosco assim, então estão acima das normas que, apesar de estabelecida pelo homem, muitas vezes se volta contra o próprio homem. Ainda nessa passagem do Evangelho, nós encontramos um Jesus desafiador, que não se dobrava diante dos acordos nem dos juízos dos homens. A mão seca daquele homem é hoje a nossa cegueira espiritual. A mão seca daquele homem é hoje a nossa falta de caridade com o próximo. É a nossa impotência diante do pecado. É a nossa indiferença, o nosso egoísmo, tudo que nos faz defeituoso ou defeituosa, que nos enfeia a alma e, consequentemente, distorce as nossas boas ações. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus também hoje desafia o mundo a fim de nos curar. Da mesma forma como disse aquele homem, ele nos diz nos dias atuais: estende a tua mão, apresenta o teu defeito, revela a tua dificuldade, abre a tua boca, confessa o teu pecado, e eu te curarei e te libertarei. É isso que Jesus quer dizer para cada um de nós nesse dia de hoje. Que nós possamos assim nos apresentarmos diante dele, apresentar os nossos defeitos, revelar as nossas dificuldades. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, faça isso hoje, apresente-se a Jesus, ponha-se no centro da sala e admita a sua dificuldade, as suas limitações. Ele quer lhe curar. Você também é como os fariseus que punham as regras acima da caridade. Você se admira quando vê alguém quebrando o protocolo para ajudar a si mesmo, ajudar alguém? O que você aprendeu mais com esse evangelho de hoje? É mais lícito fazer a caridade no sábado? É mais lícito preservar a vida do que seguir determinadas leis impostas aí por alguns líderes religiosos, entre aspas? Então medite isso no dia de hoje, amados irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para nos ensinarmos a ser fiel, nos ensinarmos a viver os mandamentos sem fanatismo, mas viver com liberdade de quem está em plena sintonia com o próprio Pai. Que sejamos as nossas mãos usadas somente para a prática do bem. E pedir ao Pai que nos livre de manter nossas mãos fechadas para quem precisa da nossa ajuda e usá-las justamente para a prática da verdade, da caridade, a prática do bem. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia do Senhor. Que possamos assim abrir o nosso coração nesse dia do Senhor para ouvir e meditar a palavra de Deus. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.